Bom dia, crianças! Nossa aula de hoje é de língua portuguesa e geografia. As atividades de ontem a prof já está enviando para que vocês possam estar fazendo a correção e não ficar tudo para sexta-feira e sobrecarregar. Então, vocês abram a apostila de língua portuguesa na página 134. Língua portuguesa 134. Então, aqui na unidade 4, mundo, mundo, vasto mundo. O que nos faz lembrar essas imagens que estão aqui? Relógio, celular, bússola, chapéu, óculos de sol e um mapa. O que isso nos faz lembrar? Então, o que eu sei sobre o que nós vamos tratar neste capítulo, né? Você gosta de viajar? E sua família? Gosta? Quando você viaja, costuma fazer suas malas ou alguém faz elas para você? Se você pudesse escolher viajar para qualquer lugar do mundo, para onde você viajaria? Por quê? E o que você levaria na sua mala de viagem? O que você colocaria lá dentro? Então pensem, respondam isso lá na cabeça de vocês. Aqui na página 136, nós vamos ter a nossa leitura inicial. Você já imaginou viajar em bicicleta? Leia o texto a seguir e confira as aventuras do mineiro Agus Carpúsculo Saturnino pelas praias do Nordeste brasileiro. Brasil, Recife e Salvador. Várias vezes me senti um extraterrestre com a bicicleta na areia, com exceção do companheiro P30 que encontrei em Recife. Não vi mais nenhum cicloturista. Essa excentricidade está me proporcionando conhecer todo tipo de pessoas e me divertir com algumas perguntas surreais que surgem. Você dorme? Você come? É promessa? Conhecer a natureza? E quase sempre tem dificuldade de entender a viagem. De onde você vem? Estou fazendo uma volta ao mundo. São 3 anos de estrada. 28 países. Agora estou vindo de Recife. Nossa, de Recife? Mas Recife é longe demais. Papo vem, papo vai, e várias vezes me convidam para experimentar as comidas típicas. Fava, rabada, feijoada, mão de vaca, buchada, chamburil, sarapatel, tapioca e muita água de coco, manga, caju, mangaba, cajá, etc. Além dessas delícias, aqui também estou matando a saudade do nosso glorioso PF, o prato feito. Como o nome diz, o prato popular que já vem servido com arroz, feijão, carne e salada. Também estou tendo muitos convites para dormir. Já fiquei em casas, restaurantes, acampamentos, redes, praias, pousadas, etc. O clima tropical e as noites sem chuva fazem com que qualquer lugar ao relento fique confortável. Atravessei dezenas de rios, alguns de balsas e outros carregando a bicicleta ou até mesmo pedalando. Quando o litoral é de mangue ou maré está cheia, vou pelas estradas e aproveito para ver um pouco da caatinga nordestina. Vi várias famílias se movendo com a bagagem nos jegues, muitos paus de arara, trabalhos praticamente escravos nos canaviais e coqueirais, criação de gado, aldeias indígenas e tranquilas vilas coloniais com a arquitetura barroca das igrejas, senzalas e casários. Vi televisões por todas as partes. Bares, calçadas, praças, casas, etc.
Infelizmente, para muitos, as redes de televisão são a única fonte cultural que possuem. Uma fonte que, infelizmente, não importa muito com o fazer pensar do mundo em torno de nós. Da Foz do São Francisco, segui pedalando pela minha overdose de praias e, na tarde do dia 24 de dezembro, peguei uma carona para conseguir chegar a tempo de comemorar o Natal junto com amigos na maravilhosa e agitada Salvador. Agora já estou longe da capital, mas deixarei para escrever sobre o paradisíaco sul baiano no próximo relatório. Um grande abraço, Argos. Então, nesse texto, nós vimos várias palavras diferentes. Algumas delas são extraterrestre, que tem origem fora da Terra, que não é habitual na Terra, no planeta Terra. Excentricidade, que tem um significado que é diferente. Surreal, o que causa estranheza. Chambaril, pata de boi usada para fazer receitas. Foz, onde um rio deságua, pode ser no mar ou em uma lagoa ou em outro rio. Overdose, um excesso, uma grande quantidade, um excesso de álcool. Paradisíaco, o que lembra o paraíso, algo muito agradável. Então, esse texto, nós vimos um ciclista narrando a história dele, a aventura dele, E como vocês veem aqui, na página 134, o que nós podemos ver? Ele diz que ele viajou por vários países, E as pessoas acham que quando ele veio de Recife, é que ele andou muito, Então, Recife para ele seria o lugar mais longe. Se ele está há 3 anos na estrada, viajou em 28 países, será que Recife é o lugar mais longe que ele foi? Vamos pensar um pouquinho, Agora nós vamos conhecer um pouquinho do autor na página 138. Conheça o autor. Então, aqui vocês vão estar lendo e conhecendo um pouquinho mais sobre o autor. Na página 139, nós temos as atividades, ideias em construção. Converse com seus colegas. Você sabe andar de bicicleta? Se você tivesse que escolher um meio de transporte para viajar longa distância, qual você escolheria? Você ia mesmo de bicicleta ou você ia com outro transporte? Quem você convidaria para viajar com você? E por que você convidaria essa pessoa? Você acha que há benefícios em viajar de bicicleta? Se você acha que sim, quais são eles? Quais benefícios são eles? O que ele vai trazer de bom você viajar de bicicleta? Você acha que há desvantagens em viajar de bicicleta? Se você acha que sim, quais são essas desvantagens? Então, essas perguntas, cada um vai responder a sua. Quando a prof for mandar as respostas para correção, as respostas dessa questão 1 não vai para vocês, porque é uma resposta pessoal. 2. Qual é o público-alvo do texto? Para quem que ele está escrevendo esse texto? Com quem que ele está querendo dizer? 3. A viagem realizada por Argos Caruso Saturnino é narrada por ele mesmo. Retire do primeiro parágrafo 3 palavras que comprovem essa afirmação. Então, nós vamos aqui na página 136, o primeiro parágrafo. Várias vezes me senti um extraterrestre com a bicicleta na areia, com exceção do companheiro P30 que encontrei em Recife. Não vi mais nenhum cicloturista. Essa excentricidade está me proporcionando conhecer todo tipo de pessoas e me divertir com algumas perguntas surreais que surgem. Então, neste parágrafo, você vai retirar 3 palavras que mostram que é o autor mesmo
quem está contando essa história. Na questão 4, no trecho que você leu, a viagem está relatando sua viagem toda ou só uma parte dela? Ele só viajou nesses lugares que ele passou ou ele foi em mais outros lugares? O que você acha? E como que você diz? Se é só nesse lugar, por que é só nesse lugar que você acha que ele foi? E se ele foi em outros lugares, por que você acha que foi em outros lugares? O que fez você pensar que ele foi em outros lugares? Na 5 da página 140. No texto, é possível identificar marcas de tempo? Se sim, quais são? Quais são as marcas de tempo, né? Quando diz marca de tempo, o tempo, hoje, amanhã, horas, dias, esse tempo, certo? Na 6, você vai pintar no mapa o estado cujo litoral o autor pedalou. Qual é o estado que ele está falando ali que ele pedalou? Os 4 estados que ele pedalou. Então, você vai pintar nesse mapa, né? Quais são esses estados? Na página 141, a atividade 7. Ao ler o texto, descreva as impressões do escritor sobre o Nordeste brasileiro, considerando a comida, né? O que ele fala sobre a comida? B. A hospitalidade das pessoas, como que as pessoas trataram ele, né? Foram educadas, serviram coisas para ele, ofereceram lugar para ele dormir ou nem importaram? C. As condições de transporte, o transporte que ele usou, o que você acha? Deu para andar em todos os lugares? O que ele fala? Que ele só pedalou em todos os lugares? A D. Sobre a televisão, o que ele fala, a impressão que ele tem sobre a televisão? Na 8, você vai assinalar a alternativa que apresenta o significado da expressão papo vem, papo vai. Qual a melhor frase que explica essa expressão? Que tem 2 papos, um que vai e um que vem. Diálogos estabelecidos de forma dinâmica em uma conversa. Só uma pessoa fala e a outra. Então, aqui na página 142, nós vamos fazer a atividade 9. Releia a frase a seguir para responder as questões. Da Foz do São Francisco, segui pedalando pela minha overdose de praias. A. Assinale com V para verdadeiro ou F de falso para cada alternativa sobre o uso das aspas na frase apresentada. Então, aqui na frase, da Foz do São Francisco, segui pedalando pela minha overdose de praias. Na palavra overdose, nós vimos a aspas, né? Aqui na palavra overdose, nós estamos vendo as aspas. Ela abre e ela fecha. Então, sobre o uso dessas aspas, vocês vão responder F para falso e V para verdadeiro. As aspas são usadas, neste caso, para indicar o sentido literal da palavra. As aspas são usadas, neste caso, para indicar o sentido não literal da palavra, quer dizer, é o sentido dela mesmo. As aspas são usadas, neste caso, porque se trata de um diálogo existente no texto. As aspas são usadas, neste caso, para indicar que a palavra pode possuir 2 sentidos ao mesmo tempo. As aspas são usadas, neste caso, para indicar que a palavra é um pensamento do narrador do texto. Então, nós temos aqui 5 alternativas e dessas 5 alternativas, apenas uma é verdadeira. Então, vocês vão marcar V para essa alternativa verdadeira e F nas outras 4 que são falsas. A B. Qual é o sentido da palavra overdose no texto? Assinale a alternativa correta. O que quer dizer overdose no texto?
Você vai marcar apenas a alternativa correta. Mostra que houve intoxicação causada por comida na praia. Mostra que o narrador quase não foi à praia. Que o passeio não foi agradável. Que houve excesso de praias percorridas ao longo do caminho. Que o Rio São Francisco estava cheio. Que o Rio São Francisco é rodeado exclusivamente por praias. Então, você vai responder, vai assinalar apenas a alternativa certa. Na página 143, nós temos a atividade 10. Releia a frase a seguir e responda as questões. Várias vezes me senti um extraterrestre com bicicleta na praia. Então, nós temos ali a palavra extraterrestre, que está em negrito, né? Ela está chamando a atenção nessa frase. Na letra A. No contexto do texto, o que o narrador quis dizer com a palavra extraterrestre? O que ele quis dizer com extraterrestre nesse texto? Com essa palavra. B. Reescreva a frase substituindo a palavra destacada por um sinônimo, adequando-a se necessário. O que é um sinônimo? É uma palavra diferente que tem o mesmo significado. Então, você vai colocar no lugar da palavra extraterrestre, você vai colocar uma palavra que tenha o mesmo significado, um sinônimo, certo? E presta bem atenção, está escrito reescreva a frase. Então, você vai escrever a frase novamente, substituindo a palavra extraterrestre. Não apenas colocando sinônimo da palavra extraterrestre. Nós temos a família e a escola. Então, vocês vão ler, né, aqui, que vai falar sobre passeios ao ar livre, né? E sobre a convivência em sociedade. Lembrando que, de acordo com a nossa realidade hoje, um passeio ao ar livre ele tem que ter distanciamento, uso de máscaras, né? Tudo isso você vai ter que levar em consideração. Então, leia a família e a escola. Agora nós vamos para a página 148. Entendendo a gramática. Leia o texto a seguir. Um domingo é sempre bem-vindo, mesmo no mais profundo abismo. Como não havia preocupação de partidas imediata, poderia explorar a gruta com calma. Nós já estávamos nos habituando naquela vida de trogloditas. Eu já nem pensava mais em sol, lua, estrelas, árvores, nem em casas e cidades. Começava a me transformar em um ser subterrâneo. Então, as palavras do texto. A palavra que nós vimos nova nesse texto é trogloditas, que quer dizer um habitante das cavernas. Na página 149, nós temos uma questão a ser resolvida. Observe no texto as palavras em destaque. O que você pode notar ao pronunciá-las? Então, nós temos aqui no texto várias palavras que estão destacadas, que estão de outras cores. O que você pode notar quando você pronuncia essas palavras? O que tem? Na B, leia novamente o trecho e responda a diferença entre essas palavras. Está apenas no som ou também no sentido? É apenas na maneira de falar, no som, como você pronuncia, ou elas têm o sentido, o mesmo sentido, sentido diferente? O que é que ela tem? Essas palavras. Na atividade 2, leia o texto a seguir. O vovô saiu para a horta e plantou um rabanete.
O rabanete cresceu, cresceu e ficou grandão, grandão. Então o vovô chamou a vovó para ajudar a puxar o rabanete. Letra A. Observe as palavras em destaque e as copie. Então, nós temos aqui duas palavras que estão escritas em cores diferentes, né, destacadas, e você vai escrevê-las aqui no espaço na atividade 2, na letra A. Na B. Ao serem pronunciadas, qual delas tem um som aberto e qual tem um som fechado? Então, são duas palavras, uma tem um som aberto e a outra tem um som fechado. Você vai colocar qual tem o som aberto e qual tem o som fechado quando você pronuncia. Na página 150, nós temos a regra da língua. Em língua portuguesa, dois dos sinais gráficos que auxiliam na pronúncia das palavras são o acento agudo, que indica um som aberto, como em café, vovó, céu. O acento circunflexo, que indica um som fechado, como em robô, vovô, pavê. Essas marcas são usadas em cima das vogais. O acento agudo é usado com as vogais A, E, I, O e U. Sofá, pajé, saída, trenó, saúde. O acento circunflexo é usado com as vogais A, E e O. Trânsito, trêmulo, fôlego. Existem algumas regras para o emprego desses acentos, mas elas serão estudadas nos próximos anos, né? No quinto, sexto. Aí nós temos aqui a atividade 3. Leia o poema a seguir. Na mala maluca de Maurício tem coisas surpreendentes. Ele enche a mala de engenhoca, depois joga a mala pra gente. Tem tênis, relógio, dominó, lâmpada, óculos, cipó, sapato, régua, mangá. Quem não quer peso levar, não deve exagerar. Aí aqui, na página 151, você vai observar que nesse texto, as palavras com acento e as organizar corretamente nos dois quadros. Então, você vai copiar do texto, no primeiro quadrado, as palavras que têm um acento agudo, que tem o som aberto. E no segundo quadrinho, as palavras que têm um acento circunflexo, que tem o som fechado. Você sabia? O tio é um sinal gráfico que indica a nasalização de um som da vogal. Em outras palavras, ao pronunciarmos as vogais A ou O de uma palavra, o ar deverá sair pela boca e pelo nariz, em um sinal de nasalização. Isso acontece, por exemplo, nas palavras balão, balões, amanhã, maçã. Então, são palavras que são pronunciadas com a nasalização das vogais. Na página 152, nós temos a atividade 4. Observe as palavras destacadas da frase a seguir. A mala de Maurício é cheia de surpresas. E a sua? Qual a palavra destacada quando pronunciada tem som aberto? Qual palavra destacada quando pronunciada tem som aberto? Então, nessa frase, temos duas vogais destacadas. Qual dessas duas tem o som aberto? Qual delas tem o sentido de ser? É ou e? Qual delas significa ser? 5. Reescreva apenas as frases em que a palavra e é acentuada.
Viajar é muito divertido. Já joguei minhas malas e passagens. Seu voo é esse que está atrasado? Fiquei empolgada e ansiosa pela viagem. O que mais gosto de fazer quando viajo é conhecer lugares novos. Clara é a motorista oficial de todas as nossas excursões escolares. Gosto de conhecer locais históricos e turísticos quando viajo. Então, você vai reescrever apenas as frases em que a letra E é acentuada. Então, temos aqui algumas frases que você não vai reescrever ela. Então, você vai reescrever e colocar o acento na vogal E, a vogal que necessite, a vogal E que necessite. Então, essa foi nossa aula de língua portuguesa de hoje. Qualquer dúvida, entre em contato com a professora no privado. Agora vocês vão pegar a apostila de geografia na página 52. Apostila de geografia na página 52. Então, nós temos aqui a unidade 3, meu país, meu estado, meu município. Aqui nessa primeira foto, nós temos a Prefeitura de Campo Grande, o prédio da Prefeitura de Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. O que eu sei sobre isso? Você conhece ou já visitou algum desses locais, dessa prefeitura, ou Brasília, cidade sede do governo federal do Brasil? Aqui na página 53, você já visitou ou Campo Grande ou Brasília? Você sabe dizer qual é a finalidade das sedes dos governos estaduais e municipais? Qual a finalidade? Para que elas servem, a sede, aonde fica o governo? Você sabe qual a finalidade da capital do Brasil? Para que serve a capital do Brasil? Você tem noção para que serve isso? A capital? Então, nós temos aqui a organização dos espaços na página 54. Organização dos espaços. Nós vivemos em um país, o Brasil. E assim como os outros países, o Brasil é organizado e administrado por um poder público. Você sabe o que significa um poder público? Público é a palavra que remete a tudo que é comum, que é de todos, ou seja, que pertence a todas as pessoas. O poder público é aquele que organiza a vida de todas as pessoas, com regras próprias, indicando os deveres e os direitos de todos. O Brasil é um país que possui uma grande área e nele vivem muitas pessoas. As pessoas que vivem no país são chamadas de população ou habitantes. Há um grande governo nacional responsável por administrar o país como um todo. Porém, para que ele seja bem administrado e de maneira eficiente, que atenda melhor às necessidades da população, existem também subdivisões administrativas, como os estados e os municípios, cada uma com seus respectivos governos. A população do Brasil, de tempos em tempos, escolhe algumas pessoas para representá-las nas instâncias públicas, nacional, estadual ou municipal. Ao serem escolhidos, esses representantes devem abrir canais de comunicação com as pessoas, ouvindo a todos e avaliando ideias e opiniões na hora de tomar decisões que visem a melhoria das condições de vida da população em geral. Todos os cidadãos têm direitos de acesso às informações públicas. Por meio dessas informações, as pessoas podem analisar como o país, os estados e os municípios estão sendo administrados,
Conhecer e acompanhar as ações públicas, os custos envolvidos nos projetos, é um modo importante de participar da vida política do país, ajudando a melhorar o lugar aonde vivemos. Então, nós vimos aqui que o Brasil como todo, ele precisa ser administrado, tem que ter alguém para organizar, senão, como ele é público, cada um vai fazer o que ele achar que deve, né? E aí não vai dar certo. Então, precisa ter regras, cada um tem que ter seus deveres, suas obrigações, mas também ter os seus direitos, né? E nós escolhemos os representantes para governar o país, para governar o estado, para governar o nosso município. Esse ano nós vamos trocar o administrador do nosso município. Então é necessário que as pessoas prestem atenção para poder escolher, para depois não ficar falando que esse não presta, aquele não presta, porque somos nós que somos os responsáveis em escolher as pessoas que vão estar ali, através do quê? Do voto. Na página 55, nós temos lá o Brasil, exemplo de divisão política administrativa 2006, que é este mapa. Então, nós temos aqui o mapa do Brasil, que toda essa parte rosa é o Brasil, que está na América do Sul. E aqui nós temos essas pequenas divisões que são os estados. E aqui na apostila está destacando o estado do Mato Grosso do Sul. E no estado do Mato Grosso do Sul está destacando Campo Grande, né? Por que está destacando Campo Grande? Porque Campo Grande é a capital do estado do Mato Grosso do Sul. Você sabe quem são os representantes do poder público do município ou do estado onde você vive? Faça uma pesquisa para descobrir o nome dado ao cargo do representante de seu município. Quem é o representante do município? Qual onde nós vivemos, onde nós estamos? Nós estamos no município de Sinop. Então, quem é o representante do município de Sinop? É o representante do estado aonde você vive. Qual estado que nós vivemos? Nós vivemos no Mato Grosso. E quem é o representante do nosso estado? Do representante do nosso país. O nosso país é o Brasil. Quem é o representante do nosso país? Quem administra o nosso país? Na página 56, nós temos lá, construindo conhecimentos. Como que o país é organizado? Então, nós vimos que nós vivemos em um país. Esse país é dividido em estados, esses estados em cidades, né? Então, aqui nós temos o Brasil, nós temos aqui o estado do Mato Grosso, onde a capital é Cuiabá, e aonde está Sinop, que é a cidade aonde nós vivemos, certo? E aqui nós temos os outros estados. Nós vimos, enquanto ainda estávamos tendo aula presenciais no mapa, né, que esses estados também, o país também é dividido em regiões. E Mato Grosso faz parte da nossa região centro-oeste, né? Mato Grosso do Sul e Goiás fazem parte da região centro-oeste. Na página 57, nós temos a continuação do nosso texto. O mapa representa o Brasil, o país onde vivemos. Esse mapa é muito importante para os nossos estudos e será muito utilizado a partir deste momento. O território de um país é organizado em unidades administrativas menores. No caso do Brasil, essas unidades são chamadas de Estado, os quais estão representados nesse mapa político. Cada estado possui um nome e uma sigla que o define. O estado do Acre, por exemplo, possui
a sigla AC. O estado de Goiás possui a sigla GO e assim por diante. Cada estado brasileiro possui uma capital, que é a área onde está localizada a sede administrativa desse estado. A capital do estado da Bahia, por exemplo, é Salvador, mas há alguns casos em que o estado e a sua capital possuem o mesmo nome, como é o caso do Rio de Janeiro, São Paulo. O Brasil possui 27 unidades federativas, sendo 26 estados e uma área denominada Distrito Federal. Você conseguiu encontrar o Distrito Federal no mapa? Sabe o motivo de que ele tem esse nome? O Distrito Federal é onde se localiza a capital do nosso país, denominada Capital Federal. Assim como nos estados, nela está localizada a sua sede administrativa. Assim, a capital do nosso país chama-se Brasília e está localizada no Distrito Federal. Cada estado também apresenta divisões internas, que são os municípios, e a organização do município que você estudou anteriormente consiste na divisão entre área rural e área urbana, e na área urbana do município que se localiza a sede da administração municipal. Você sabia? O Amazonas é o maior estado brasileiro, com uma área maior que a soma de muitos estados, como São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Já Sergipe é o menor estado brasileiro. Por sua vez, o Distrito Federal não é um estado brasileiro, e sim a sede administrativa do nosso país. Nele se localiza Brasília, a capital do Brasil. Então, nós temos aqui o mapa do Brasil com sua divisão política, né? Onde está dividido os estados e capitais. Então, o Brasil, nós temos o Distrito Federal, aonde se localiza Brasília, que é a sede do poder administrativo do Brasil, ou seja, aonde fica o presidente. Nós estamos no estado do Mato Grosso, aonde a nossa capital é Cuiabá. Então, em Cuiabá é a sede do governo do Mato Grosso, onde está o nosso governador. E nós moramos em Sinop. E na área urbana de Sinop está localizada a prefeitura de Sinop, aonde nós temos a nossa prefeita, da onde ela administra o nosso município. Então, nós vimos aqui também que o Amazonas é o maior estado brasileiro, né? Então, vocês vão olhar aqui no mapa e vão perceber que o estado que tem a área maior é o Amazonas. E já o Sergipe é aonde nós encontramos onde tem a menor área, o menor estado, né? É Sergipe. Então, nós temos que ampliar aqui para poder encontrar Sergipe, que a capital de Sergipe é Aracaju, certo? Onde está o governo de Sergipe. Aqui na página 58, nós temos a primeira pergunta. Você vai procurar no mapa e vai responder qual outro estado, além do Rio de Janeiro, tem a capital com o mesmo nome. Qual o estado que a capital tem o mesmo nome que esse estado? Na 2, você vai conversar, né, com seus pais, ou se quiser mandar no privado para professor ou algum colega, né? Você vai conversar e vai para descobrir qual o nome da unidade federativa onde você vive. E descubra também qual é a capital dela. Depois anote a informação no quadro a seguir. O que é a unidade federativa? A unidade federativa é o nosso estado, certo?
Então, em que estado nós moramos? Então, aqui nós vamos escrever o nome da unidade federativa onde eu vivo, o nome do nosso estado, e depois o nome da capital da unidade federativa onde eu vivo, o nome da capital do estado. A3. Agora observe novamente o mapa e responda: quantas unidades federativas existem no nosso país? Então, você vai olhar lá no mapa e vai contar, ou ler o texto, que lá também você vai encontrar a tua resposta, né? O Brasil e suas regiões. Então, nós já vimos no primeiro bimestre que o Brasil também é dividido em regiões. Então, além da divisão por estados, mais o Distrito Federal, o Brasil também pode ser organizado por regiões. Região é um tipo de organização que nos permite estudar melhor as características de um território. Em geografia, o termo região possui um significado especial, assim como o termo paisagem, que você estudou em anos anteriores. O termo região caracteriza uma área que possui aspectos parecidos e que, por isso, se diferencia das áreas do entorno. Quando fazemos uma regionalização, agrupamos elementos comuns em uma área. Esse agrupamento pode variar de acordo com o critério que escolhermos. Ao longo desse ano, estudaremos formas diferentes de divisão do Brasil por regiões. Por enquanto, veremos uma das formas mais conhecidas, na qual temos o território brasileiro dividido em 5 grandes regiões administrativas. Então, nós vamos observar o mapa a seguir, né? Então, nós temos aqui o mapa do Brasil e as grandes regiões, que são 5, lembram? Então, nós temos lá Mato Grosso, né? Que está de laranja. Na legenda, nós vamos encontrar que Mato Grosso está na região Centro-Oeste. Também faz parte da região Centro-Oeste, Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Nós temos ali Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que fazem parte da região Sul. Nós temos aqui de verde Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, que fazem parte da região Sudeste. Nós temos a região Nordeste também e a região Norte. A divisão apresentada no mapa é considerada uma regionalização do Brasil. A partir dessa divisão, as ações públicas, como o envio de medicamentos, verbas para escola ou serviços de segurança, entre outros, são planejados. Então, na atividade 4, você vai fazer a leitura do mapa e vai indicar quais são as regiões apresentadas. Então, nós temos aqui as regiões e você vai colocar aqui quais são as regiões que são apresentadas nesse mapa. Quais são as 5 regiões apresentadas nesse mapa? A atividade 5. O estado onde você mora está localizado em qual região brasileira? O estado onde nós estamos, onde nós moramos, está em qual região? Observe a seguir algumas características gerais de cada uma das regiões do Brasil. A região Sudeste tem a maior população do nosso país, assim como as maiores cidades. A região Sul é a menor região do Brasil, com o menor número de estados. Então, nós temos aqui o mapa da região Sudeste e o mapa da região Sul. As regiões Centro-Oeste, a região Centro-Oeste está localizada na porção central do nosso país e é nela que está a capital do Brasil. A região Norte é a maior região do nosso país. Ela também abriga parte de uma das maiores florestas do mundo, a floresta amazônica. Então, nós temos aqui o mapa da região
centro-oeste, da região norte e da região nordeste. A região nordeste é a que tem maior número de estados brasileiros. Todos os estados dessa região têm uma saída para o mar. Então, na região nordeste, todos os estados têm uma saída para o mar. Então, se você quiser aprender mais, ver mais, você vai lá no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, e lá você vai encontrar mais informações sobre as regiões brasileiras. Territórios, limites, pontos extremos e fronteiras. Em que momento ou situação você utiliza os termos território, limites e fronteiras? Sabia que essas palavras também apresentam um significado especial para a geografia? Para descobrir a importância desses termos em geografia, observe o mapa a seguir. Então, aqui nós temos um mapa do Brasil com os limites e fronteiras e pontos extremos. Então, aqui embaixo nós temos a nossa legenda. Então, nós temos de amarelo o nosso território nacional, território brasileiro. Nós temos de cinza os territórios vizinhos. Esses risquinhos, essa região que é toda pintadinha, é as nossas fronteiras terrestres. Quer dizer, a nossa fronteira que faz limite com os países vizinhos. E nós temos um risquinho, né, azul, que é o limite marítimo, que é o que faz limite com o mar. Tá? Então, vocês prestem atenção no mapa para poder entender melhor cada um dos aspectos da legenda. A legenda do mapa indica-nos que a área amarela se refere ao território nacional, ou seja, as terras que pertencem ao Brasil. Os limites são as linhas que delimitam o território, que podem ser limites federais ou nacionais quando se trata de países, ou limites estaduais que dividem os estados brasileiros. As fronteiras terrestres são faixas de terras próximas aos limites e nas fronteiras que se localizam, por exemplo, os órgãos públicos responsáveis pelo controle de entrada e de saída de pessoas e mercadorias do país. As fronteiras terrestres do Brasil podem ser identificadas pela área achurada no mapa. Então, é nas fronteiras que se encontra os órgãos que fiscalizam, porque não é qualquer um que vai entrando ou saindo do país. Você precisa ter visto, tem certo controle, você não tira do país tudo que você quer e você não entra no país com tudo que você quer. Existem regras, existem leis. Então, nós temos no texto a palavra achurada. O termo achurada é utilizado para designar uma área formada por diversos traços finos em uma representação. A achura serve para dar destaque a alguma informação. No caso do mapa estudado, o destaque é para a faixa de fronteira do Brasil. Então, a área achurada é onde nós temos esses risquinhos aqui, que são nas fronteiras, certo? Nesse mapa. Podemos usar diferentes referências para indicar os limites e fronteiras de países ou estados. Essas referências podem ser consideradas como limites naturais, quando há rios, morros ou outros elementos naturais como referência. Limites artificiais, quando há estradas, pontes, muros ou outras construções para marcar os limites entre um território e outro. Então, nós temos aqui o Monte Roraima, que é o limite natural entre o Brasil e seus vizinhos, a Venezuela
e a Guiana. E nós temos aqui a ponte que divide o Brasil com a Bolívia, no estado do Mato Grosso do Sul. Então, aqui é o que faz a divisa, o que faz a fronteira com a Bolívia neste local é a ponte. E aqui o Monte Roraima, que vai fazer essa divisa. Agora, na página 64, nós temos a continuação do nosso texto. Quando sabemos quais são os limites do país, podemos indicar seus pontos extremos, ou seja, os pontos mais distantes ao sul, ao norte, a leste e a oeste. Converse com um colega sobre quais são os pontos extremos do Brasil, apresentados no mapa da página 62. Esses pontos podem ser identificados no mapa? E quais as diferenças cardeais para as quais esses pontos apontam? Então, vocês vão ver lá na página 62 um mapa e vai poder responder a questão número 6. Então, essa foi a nossa aula de português e de geografia de hoje. Leiam o texto com atenção, leiam novamente, tanto na aula de geografia como no de português. Respondam as questões. Qualquer dúvida, entra com a professora no privado, tá? Entre em contato com a professora. Vou estar esperando o contato de cada um de vocês para retirar as dúvidas, certo? Não fiquem sem entender alguma coisa. Perguntem. Estou aqui para ajudar vocês, tá? Beijão, até amanhã.